gostaria que vocês então pegassem a palavra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos discorrer essa leitura e vamos acrescentar durante a leitura outros versículos. Diz o texto: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele: profetiza esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém. Vamos parar por aí e discorrer na palavra. Ou seja, vamos realmente preparar o nosso coração para aquilo que Deus quer nos falar no dia de hoje. Aquilo que Deus preparou para o dia de hoje, através dessa poderosa palavra. Aqui, meus amados, o que nós lemos é exatamente a condição de Israel lá no exílio da Babilônia e as promessas de Deus acerca de Israel. Eles estavam como ossos secos. Esses são Israel perdido, morto, frio. Cansado. E Ezequiel é o arauto que ia proclamar a mensagem vivificadora a eles. E para nós que estamos ouvindo, é um tipo de evangelismo. E tipifica Ezequiel como pregador, como evangelista, um missionário. E os ossos secos como as nações perdidas, os corruptos, os pecadores. E ao profetizar a exposição da mensagem, o Espírito é enviado e aqueles ossos se juntam e formam um corpo e enchem-se do Espírito e são revividos. Assim é conosco quando pregamos o Evangelho e os pecadores se arrependem. Eles creem, convertem-se e o Espírito os regenera e eles tornam a vida. Como diz o apóstolo Paulo, ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos pecados e ofensas. Quando se ouve o Evangelho, o Espírito vem e transforma aquele pecador e ele é vivificado. E ele é de morto, passa a viver. Vamos ver então no que consistia esse ministério de Ezequiel. E no que consiste o evangelismo? A Bíblia diz: veio sobre mim a mão do Senhor e ele levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeiro, meio de um vale. É onde Deus nos conduz. É onde Deus nos leva a exercer o nosso ministério. Vale, depressão, derrota. É nesse mundo caído e perdido. O nosso ministério atua nesse mundo. E não podemos nos esquecer disso.
Muitas pessoas estão perdendo tempo. Estão esperando uma coisa futura, vindoura, para saírem do lugar, para se mexerem. E esse dia não virá. Porque você, meu amado, vai executar a vontade de Deus aqui. Deus pegou Ezequiel e o levou para o meio do vale. É lá. Ele falou, aqui vai consistir seu ministério. Então você obedece a Deus enquanto vivo. E esse vale é a terra. E Jesus vai dizer, devemos fazer a obra daquele que nos chamou enquanto é dia. Fale a esse mundo caído, meu irmão. Porque vem a noite, ou seja, o final dessa era terrena, onde ninguém mais pode trabalhar. Onde será tarde demais para você executar. Então Jesus vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós vamos ficar no vale, no mundo caído. E aqui executaremos o nosso ministério. E você vai conviver com a sociedade que está corrupta, que está caída, que está profana, que está depravada. Aonde as leis anti-Deus e anti-família serão mais e mais aprovadas. Então fale. Foi lá que Deus conduziu a Ezequiel. E Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Deus quer que você esteja constituído em lugares onde há depravação, há corrupção. Porque você é sal. Porque você é luz. Segundo, e me fez andar ao redor deles. Esse vale continha ossos. E Deus fez Ezequiel andar ao redor, em volta, entre esses ossos. Nosso ministério consiste em atuar no mundo caído. Mas Deus quer que nós andemos entre os ossos, que nós nos envolvemos com essas pessoas, que nós estejamos próximas. Eu não estou dizendo envolver-se com eles intimamente no que diz respeito a compactuar com o pecado. Mas estou dizendo estar próximo. Ou seja, sentir o cheiro da ovelha. Ministério, meu amado, não consiste em ficar na internet, no blog, ou escrever livros. Não consiste em filosofias. Não consiste em teoria. Não consiste em virtualismo. Porque eu tenho que tocar nos ossos. Ter contato com os ossos. Deus me pôs em redor deles, entre eles. Como eu posso ter o amor de Cristo em mim se eu não sei das necessidades alheias? Se eu não sei o que elas estão passando? A Bíblia diz que quando Jesus manifestou o seu ministério, a Bíblia dizia que ele era movido de compaixão. Jesus tinha contato com aquelas pessoas depravadas. Jesus tinha contato com aquelas pessoas. Ele não ficava distante, nem alheio, nem no virtual. Ele tinha contato. Ele tinha contato com os corruptos, com os cancerosos, com os aidéticos, com os pobres. A Bíblia diz que Jesus era um Ezequiel. Tanto é que foi criticado pelos fariseus. Ele comia com as prostitutas e com os publicanos. Ele andava entre os ossos. Ele tinha contato. A Bíblia diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Não se põe uma lamparina debaixo de um alqueire, mas num velador, ou seja, não se esconde a luz. A mesma coisa, Deus não chamou você para ser omisso. Não te chamou para ser negligente e calado. Tem que estar brilhando entre a escuridão. Porque vós sois o sal.
E se o sal for insípido, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Não é só salgar. O sal tira a corrupção. Então você, como sal, deve tirar a corrupção desse mundo corrupto. Mas como, Rodolfo? Estando entre eles. Veja, meu amado, me fez andar ao redor, envolvendo, sobre, no meio. Então o evangelismo só terá êxito se você entender que vai viver numa esfera corrupta, caída, aqui e agora, exercendo o seu ministério. Enquanto é dia, porque vem a noite e a luz vai passar. Terceiro, entre, se envolver com os pecadores. Não é virtualmente, não é um blog com 17 ou 18 anos. Não é escrevendo livros para expor suas ideias, porque o mundo precisa, não é das suas ideias, e sim do Evangelho de Jesus Cristo. É disso que o mundo precisa. E indo, tendo contato, principalmente jovens, Eclesiastes 12 diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovem, é hora de adquirir bagagem. Que pregador ou homem de Deus você vai ser sem bagagem? Vai ser um homem de Deus formado na frente do computador? Na frente de um blog? Ou vai ser um homem de Deus formado em missões? Tendo contato entre os ossos, aprendendo a amar, respeitar, ter paciência, se doar, se entregar, interceder, ter compaixão, investir o seu dinheiro, o seu tempo, pegar alguém na casa, levar para a igreja, visitar, orar, levar a palavra de Deus. É sair do comodismo. Lembra-te do teu Criador, é isso. Tenha bagagem, tenha marcas. Não é ser um profeta desse século virtual ou eletrônico, não. Não é isso que consistiu o ministério de Jesus, nem o de Paulo. Nós estamos vendo esse povo que quer imitar tanto os heróis da fé. Querem imitar tanto os antigos, querem imitar tanto a Cristo, mas não fazem o que ele fez. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem está com os publicanos e pecadores. O Filho do Homem está no meio do lixo, no meio da depravação. O apóstolo Paulo morreu sem ninguém e sem nada. Só recebeu açoites e prisões, marcas. Nisto consiste o ministério. Agora o que estamos vendo no ministério atual é que eles querem ser homem de Deus, escrever biografias, citar textos históricos dos reformadores, trazer de volta a própria reforma, mas não querem viver nada do que eles viveram. Não querem passar noites em prisão, tomarem açoites, não querem orar, não querem jejuar, não. Mas querem fazer o evangelismo virtual. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que você não deva usar a internet. Mas o que nós estamos vendo na internet são ensinamentos vazios, repleto de imagens e de idolatria, misturado com a Bíblia. Isso não é evangelho de Cristo. Querem mudar o mundo postando imagem de santos com mensagens bíblicas e nada mais. A internet é um meio, meu amado, que você pode alcançar as pessoas. Mas é só um meio e muitos estão parados aí. Porque ele só vai alcançar quando nesse meio tiver conteúdo. Não é qualquer coisa parafraseada, transcrita, sendo transmitida, colada, compartilhada, sem vida. Veja, a palavra diz, eram muito numerosos na superfície do vale, muito numerosos. O que Deus mostra para Ezequiel,
incontáveis ossos, incontáveis pecadores. Não temos a ideia da perdição do mundo. Não temos a ideia do contingente que está perdido. Se nós formos olhar os milhões e até os bilhões que não conhecem a Cristo e estão na total perdição. O que dirá dos que dizem que conhecem, que professam, mas nunca foram convertidos? Essa era a visão de Ezequiel. Muito numerosos, muitos. Então nós temos que ter em mente que são almas incontáveis. E Jesus disse, vejam os campos, olhem a seara, vejam os campos, brancos está madura a seara. E depois ele vai dizer, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Essa é a atual condição da humanidade. Então, ao invés de ficar somando, blogueando, postando, deveríamos chorar pelos pecados da humanidade depravada, corrupta e cega, morta em seus delitos. E são números incontáveis de ossos, de almas perdidas. E deveria ter alguém dizendo, Jerusalém, Jerusalém, aleluia, que mata os profetas, chorando por elas. Devia ter alguém como Jeremias chorando, Ezequiel se posicionando na brecha, Paulo chorando pela perdição dos ímpios, dos patrícios, dos gregos, dos gentios. Por quê? Porque o número é muito alto, e se tivermos em conta o valor que uma alma tem, uma só alma tem um valor inestimável. Então sairíamos de trás do nosso comodismo, da nossa ociosidade, do papel, do conforto, do virtual. E diríamos como os grandes missionários, me leva, Senhor. Muito numerosos. A Bíblia vai dizer que eram muito numerosos. E no versículo 2 vai dizer que na superfície do vale estavam sequíssimos. Sequíssimos. Não só secos, mas observe, o estado daqueles ossos era sequíssimos. Ezequiel teve em mente do que ele estava lidando. Eles estavam há muito tempo mortos. O calor, o tempo havia castigado, tirado todo o líquido da medula, toda a umidade. Estavam sequíssimos. Esta é a atual situação do nosso mundo, sequíssimo. Então ele faz questão de retratar. Não estavam só secos, mas sequíssimos. É o estado da depravação, da corrupção, da pecaminosidade do homem, sequíssimo. Ou seja, os homens estão totalmente perdidos. São totalmente corruptos, são totalmente culpados. É isso que quer dizer sequíssimo. A atual condição da raça humana. Os filhos e os descendentes de Adão totalmente perdidos, sequíssimos. Não tem qualquer maneira de eles serem salvos. Estão completamente cegos, completamente perdidos. Isso significa sequíssimos. Assim é a condição do pecador, do homem perdido, do homem sem Deus, daquele que está debaixo da ira, daquele que sofre os efeitos do pecado de Adão. Está totalmente corrupto, totalmente condenado. Não há qualquer esperança para ele. Ele está completamente morto. Isso é sequíssimo. Morto nos delitos e nas ofensas. Versículo 3, Deus pergunta a Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então a Escritura vai revelar qual é o único agente que pode fazer os ossos reviverem. Qual a única força que pode alcançar poderes nesse mundo de maneira eficaz que possa salvar. Já que o nosso evangelismo é fraco.
Não conseguimos salvar um parente, uma mãe, um filho, um amigo, um colega, um pai, alguém da escola, um vizinho sequer. Uma missão muitas vezes não terá resultado, sabe por quê? E ele pergunta, filho do homem, podem esses ossos reviver? E Ezequiel responde, tu sabes. É como se estivesse dizendo assim, Ezequiel, como poderiam esses ossos reviverem? Como poderiam esses pecadores depravados e corruptos serem salvos? Como eles poderiam ter alguma chance? E Ezequiel vai dizer, tu sabes. Só o Senhor tem esse poder. É isso que quer dizer, como esses ossos poderiam reviver, dado ao estado que estão sequíssimos. Ezequiel diz, só o Senhor. Só o seu poder. Só o teu Espírito pode revivê-los. É isso. Essa é a resposta. E aqui Ezequiel está transferindo a responsabilidade para Deus. Está nos ensinando a obra da salvação no seu evangelismo. Irmão, você não vai levar pecadores ao arrependimento e nem à fé se não for debaixo da demonstração de poder. Se não for ação de Deus no seu ministério sobre o pecador, ele não pode reviver. Não tem qualquer possibilidade desses ossos reviverem por artifícios humanos. Só o poder de Deus, só o Espírito Santo, só a ação sobrenatural, só o poder extraordinário de Deus pode reviver aquilo que está corrupto e morto. Saiba sempre disso, irmão. Não é técnica, não é psicologia, artifício, argumentação humana. Nada disso poderá salvar pecadores. Só o sobrenatural de Deus. Aí Deus responde, certo? É a minha soberania, é o meu poder. E Deus dirá, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Deus responde, Ezequiel, só eu posso salvar, só eu tenho poder para transformar. É uma obra que compete ao Espírito Santo, é uma obra que é sobre-humana, mas eu vou usar você como meu canal para salvar. Eu vou usar você para a proclamação da mensagem. Quando você proclamar, o meu Espírito trabalhará nesses ossos. Só eu posso salvar, só o sobrenatural, só o poder divino, mas mediante a proclamação da minha palavra dos seus lábios. E nesse momento nós vamos mergulhar nesta palavra, meu irmão. Disse Deus, profetiza esses ossos, ide pregar o evangelho a toda criatura da terra. Profetiza. Eles vão reviver pelo meu poder, sim. O meu sobrenatural, sim. O meu Espírito os regenerará, os convencerá, transformará e salvará. Essa obra depende única e exclusivamente de mim, diz o Senhor. Agora, para que isso ocorra, profetiza. Ide pregai a toda criatura, a todo osso seco da terra. É na pregação que eles serão salvos. Então Ezequiel vai pregar e o que vai levar a obra sobrenatural. Preste atenção. O que vai levá-los à obra sobrenatural e salvá-los. Primeiro,
Ou, um ponto aqui. Arrependimento e fé. Então agora Ezequiel vai fazê-los reviverem, se eles se arrependerem e crerem. Veja, Filho do homem profetiza e diz, ossos secos, ouvi a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Então, meu irmão, como se prega um osso seco? Como se faz um osso seco se arrepender? Como faz um osso seco crer? E assim ter o sopro do Espírito e eles reviverem sendo salvos. O que consiste em ser osso seco? A corrupção, o pecado, a condenação. E isso entende-se ou compreende-se que são os ossos secos. A corrupção, a condenação, o pecado. Aleluia. Agora, como eu vou a um osso seco e digo? Aleluia. Osso seco. Jesus te ama. Como é que eu posso fazer um evangelismo assim? Isso vai levar o osso seco ao arrependimento? Ah, eu sou seco. E o osso seco vai te dizer, aleluia. Eu sou seco, Jesus me ama? Não. Ser seco significa depravado, imoral, adúltero, mal. Ah, mas como Deus me ama, sendo adúltero, corrupto, mal, perverso. Mas que bom, diria o osso seco. Então não é assim que se faz um osso seco reviver, dizendo que Jesus o ama, dizendo que ele tem um projeto maravilhoso. O que vai levá-los então ao arrependimento e à fé. Guarda uma coisa, meu irmão. Todo osso seco não sabe que está seco. Não sabe que é condenado. Não sabe que é depravado. Então como ele vai se arrepender se eu ficar dizendo, do jeito que você está, Deus ainda te ama? Como ele vai se arrepender com esse evangelismo fraco? Isso não só não vai levá-lo ao arrependimento, como vai fazê-lo continuar no estado que estava. Aleluia. O osso seco vai dizer, eu estou todo assim cheio de pecado. E ainda ele me ama? Ou seja, então não necessita de mudança alguma em mim? Se eu dizer que Jesus o ama, vai trazer conforto a ele, irmão. Então como é que se prega para levar ao arrependimento? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 6:23. Osso seco, o salário do pecado é a morte. E é assim, irmão, mostrando a ele a depravação que ele se encontra, para que ele venha se arrepender. É nisto que consiste o evangelismo a um pecador. É levá-lo a ver como ele vai se arrepender. Se ele não sabe, como ele vai se arrepender, se ele não sabe que precisa se arrepender? Se ele não vê falhas e dolos nele. Então é preciso demonstrar nas Escrituras que ele está cego, que ele está seco, que ele está morto, que ele carece de ajuda, que ele está condenado, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então você está incluído, todos estão debaixo da lei do pecado, todos estão sob transgressão. Você é um transgressor, um iníquo. Você está debaixo da lei do pecado e você quebra as leis de Deus diariamente.
E no que isso consiste? Você está evangelizando, dizendo que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E por isso você é um osso seco. No que isso consiste? Que o salário do pecado, de quem peca, dos erros, dos ossos secos, desse mundo corrupto, é a morte. A condenação. Esse pecado, osso seco, ímpio, leva a condenação, leva ao juízo de Deus, leva a violenta ira de Deus. Veja, meu amado, aleluia, o processo do evangelismo. Eu não estou confortando o osso seco, dizendo você é osso seco, corrupto, depravado, imoral. Deus te ama. Estou mostrando a ele, veja, tua vida, veja o seu estado. É como se eu estivesse indo lá no chiqueiro do filho pródigo. Aberto a porta, pedindo licença e dissesse, filho pródigo, como está a sua vida? Está tudo certo? E ele dissesse, estou bem. Eu tenho 54 anos de idade, sou nascido e criado em Pindamonhangaba. Eu costumo dizer que eu conheço a alma e a batida do coração. Não, filho pródigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe onde você está, filho pródigo? Você sabe aonde você está? Você já viu o que você está comendo, filho pródigo? Você já viu que roupa você está vestindo, filho pródigo? Filho pródigo, você está no chiqueiro. Você está morrendo, você está mofando. Sai daí, filho pródigo. Você está em desacordo em tudo que é reto, moral e justo. Então, caindo em si, saiu do chiqueiro. Aleluia. Aleluia. E com essa pregação, o filho pródigo cai em si. E sai do chiqueiro. Aleluia. Que casa bonita, filho pródigo. Aleluia. Se nós não declararmos, se nós não explanarmos, a pessoa não se converte. A pessoa não é despertada. Quando nós pregamos dessa forma, como Deus ama você, pelo seu estado que você está vivendo, e o filho pródigo vai continuar ali no chiqueiro e não será levado ao arrependimento. O que eu aprendo aqui, irmãos, que o propósito do evangelismo é mostrar, aleluias, qual o estado que ele está debaixo da ira de Deus, que ele pecou e todos estão destituídos da glória de Deus, que o salário disso será a morte, a condenação. Dizer a ele também o que está em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, logo todos morreram. É assim que se aborda o pecador. Eu vou mais além. Aleluia. Vamos explicar ao filho pródigo o pecado original, as consequências, os efeitos dessa época moderna. Por um homem entrou o pecado de Adão. Então eu vou discorrendo com ele da queda. Vou mostrar para ele
O plano original de Deus, no princípio, a queda, as suas consequências e o fruto da queda em toda a raça humana. Então em Romanos 5,12 diz, por um homem entrou o pecado e logo todos pecaram e com isso entrou a morte. Então todos estão com essa contaminação, todos estão debaixo da morte eterna. Aleluia. Aleluia. E dessa forma estou mostrando para o osso seco que ele está morto, que ele está debaixo do juízo, que ele está condenado, que ele é depravado, que Deus o reprova em todas as suas ações, que Deus não o ama do jeito que ele está vivendo. Eu mostro que ele está correndo risco de vida e risco de perder a vida eterna. Veja o método, amado. Isso não é dizer um ou outro versículo. É ir ensinando, explanando as Escrituras, a condição da raça humana e a condição dele. Veja, por exemplo, João Batista quando ele diz, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Veja o método dele, raça de víboras. Isso está dizendo, vocês têm uma natureza como a de uma serpente satânica, caída. Aleluia. Corrompida. E aí ele dirá, meu Deus, em Romanos 1 vai dizer, a mão de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. Por isso, Deus entregou tais homens pela imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração e para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 28. É por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, inventores de males. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não só os que as fazem, mas aprovam ou consentem os que assim procedem. E é assim que nós vamos entender o osso seco. Aqui então foi revelado completamente a corrupção do homem. Esse é o estado do ímpio, meu irmão. Esse é o estado do homem que não tem a Deus. Esse é o estado das pessoas que não se converteram. Esse é o estado. Agora, como você vai abordar um homem com todos esses adjetivos perversos e dizer, Jesus te ama? Olha, do jeito que eu sou, como estou, ele me ama. Estava até, diria o osso seco, né? Eu estava até pensando em mudar a minha vida, mas porque você disse que Jesus me ama, vou continuar como estou. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora, quando você diz para os ossos secos, veja bem no que consiste o evangelismo. Levá-los ao arrependimento e à fé. No que consiste levá-los ao arrependimento e à fé.
Agora, quando você diz para o osso seco, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja o seu estado, seco. Não, sequíssimos. E o que o pecado faz? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então você está debaixo do juízo. Que mais? Como isso aconteceu? Com a queda de Adão. Irmão, isso não é uma simbologia. Isso foi um acontecimento que marcou toda a criação. E por esse mesmo homem entrou a morte. O que fazer? Arrepender-se. Se o Espírito Santo acompanhar a sua mensagem, então ele dirá, o osso seco dirá, eu sou pecador, e será levado ao arrependimento. Vamos ler aqui, Romanos, capítulo 7, versículo 7. Abra sua Bíblia. Romanos 7, 7 vai dizer o seguinte. Está aqui. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Porque se não haver pecado, não havia lei. Arrepender-se então de quê? Sem conhecer a lei, eu não conheço o pecado. Não conhecendo o pecado, eu não tenho do que me arrepender. Mas se eu conheço o pecado, eu tenho lei. Eu preciso então me arrepender. Então o evangelismo consiste em mostrar às pessoas que quão pecadoras elas são para que se arrependam. Agora, observa comigo o que vem acontecendo, irmão. Por que não se arrependem? Porque estão em igrejas ímpias. Porque não ouvem sobre o seu pecado, não ouvem o evangelho que leva ao arrependimento, não ouvem da depravação do homem, da corrupção, do quão vil e perverso é o pecador. Então não se arrependem e não serão salvos. Agora, se ela for convencida através das Escrituras, aleluia. Se elas forem convencidas através das Escrituras, e na graça do Espírito Santo, aí é diferente. E é isso que Ezequiel está dizendo. E agora? Aleluia. Para falar do amor de Deus, irmão, essa pessoa tem que ter sido convertida. Nós usamos uma receita que temos que falar do amor de Deus primeiro, mas nós falamos do amor de Deus e dizemos para as pessoas que Deus ama ela do jeito que ela está. E não denunciamos o pecado, por isso há muitas pessoas na igreja que não mudam de vida, porque foram evangelizadas e abordadas de maneira errada. A pessoa se converte, agora se dá um crescimento. Você vai com muito mais calma. Muito mais tempo. Preparar um tema. Orar. Dar crescimento a essas pessoas. Para que possa então falar do amor. Falar do plano de salvação. Porque ela vai estar crescendo no conhecimento do Senhor. Aleluia. É o que tem faltado para nós.
Deus faz isso por amor, irmão. Nem eu nem você somos merecedores. O Senhor nos deu o seu melhor. Isso significa amor. Imensurável, incondicional, que não se vende. Um plano maravilhoso de redenção. É coisa séria. Não podemos mais brincar com o Evangelho. Nunca Deus foi tão misericordioso como nos nossos dias. Nunca Deus foi tão misericordioso como nos nossos dias, pois já era tempo dele fulminar esta geração. Era tempo dele fulminar esta geração que depravou o mundo. Que se envolveu com as coisas do mundo. Mas Deus tem agido de misericórdia. Talvez você está ouvindo esta palavra, meu querido. Saiba por que você ainda não morreu. Porque Deus usou de misericórdia com você e comigo. Não pense que é algum mérito, alguma qualidade que nós possamos ter. É graça. Estamos vivos pela graça de Deus. E muitas das vezes não tomamos consciência e não nos convertemos ao Senhor, que tem preservado a nossa vida. Isto é misericórdia. Sabe o que é misericórdia, irmão? É Deus não te dar o que você merece. É Deus não me dar o que eu mereço. Até quando, meu querido, nós vamos contar com a sorte? É hora de colocar a nossa vida no altar do Senhor. O tempo é breve. Aleluia. Que o bom Deus nos dê sabedoria e entendimento para fazermos a sua obra, respeitarmos os teus desígnios e entrar dentro da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.